página 8 não, na página 61. Foi número 8. Página 61. Conhece? Vamos orar primeiro. Senhor Deus, Pai Celestial, te damos graças pelo Senhor ter nos dado este privilégio de podermos reunir mais uma vez aqui neste lugar. Pedimos que a tua bênção mais uma vez possa apoderar de cada um dos teus filhos. Amém. Que o Senhor venha tomar controle desta pequena reunião aqui, Pai. Amém. Falamos pequena, mas sabemos que ela se torna grande, porque o grande está aqui no nosso meio. É o Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso nós temos toda a confiança nesta noite que nós seremos abençoados e ajudados por Ti, porque o Senhor nos deu esta segurança, Pai, de sabermos que mais uma vez o Senhor tem se manifestado de uma maneira diferente no nosso meio, como o Senhor sempre nunca tem se manifestado, como o Senhor se manifestou nesses dias. E aqui o Senhor está para nos ajudar. Tome nossos lábios para te louvar, os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Meu Deus, pedimos a tua bênção, Pai, nos nossos corações para gravar o que nós ouvimos. Que não venhamos esquecer da tua palavra. Pedimos no nome de Jesus Cristo e aqueles que não puderem estar aqui, ou alguém está vindo até este lugar, que o Senhor nos conduz até aqui. E guarda, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Jesus, a minha vida se transformou. Do dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Mais uma vez. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e meus irmãos. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Pelos meus pecados em Cristo e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar, que Cristo salvou o pobre pecador por seu amor. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. É isso que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar, que Cristo salvou o pobre pecador por seu amor. É isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar. Viver pecados livres para o céu eu vou. É isso que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar, que Cristo salvou o pobre pecador por seu amor. É isso que me faz cantar. Deixa a glória de Deus brilhar, 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 deixa a glória em meu rosto brilhar, deixa a glória de Deus brilhar em meu rosto.
rosto, veja a glória de Deus brilhar. No dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. No dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus vivo também. Tá bem? Cortaram o madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu.
Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche Pai Celestial, te damos graças esta noite por permitirnos estar reunidos una vez más en Amém, este lugar. nos permitir nos reunir uma vez mais neste lugar, Sabiendo que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. sabendo que onde estiver o corpo morto, ali as águias se juntarão. Donde estuvieran 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Sabemos que tú mismo, tu presencia está aquí en medio nuestro en esta Sabemos hora. que tu mesmo, tua presença está aqui em nosso meio nesta hora, Guiándonos, Señor, a través de nuestra jornada. nos guiando, Senhor, através de nossa jornada. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Te agradecemos, Senhor, por este tempo, por el mensaje, por la pelo enseñanza, la pelo doctrina. ensinamento, pela doutrina. Estamos muy contentos en nuestros Amém, corazones. Jesus. Glória a Estamos felizes em Deus. nossos corações, Senhor. Sim, Ahora meu bendice, Deus. Señor, este pequeño pueblo, Agora abençoe este pequeno povo, esta pequeña Amén. manada. este pequeno rebanho. Glória a Damos Deus. gracias, Señor, y te pedimos que tú nos guíes y unjas Aleluya. nuestros labios. E agradecemos, Senhor, e Glória te a pedimos Deus. que tu nos guie e unja os nossos Amém, lábios. Jesus. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Aleluya. Jesucristo, te pedimos. No nome de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. La paz de Dios siempre esté con nosotros en esta noche. A Amém. paz de Deus esteja com vocês nesta noite. Amém, Jesus. Estoy agradecido al Señor por esta oportunidad que nos da. Estou agradecido a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Solo Dios puede hacer estas cosas. E somente Deus pode fazer estas coisas. Amém. Si todavía el viento sopla y las hojas de los árboles se mueven, Porque sabemos se quando os ventos sopram, as folhas das árvores se movem. es porque Dios es solamente el que está en control de todas estas cosas. Isso somente é porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Hoy tuvimos un paseo muy maravilloso Hoje tivemos um passeio muito maravilhoso y observamos muchos árboles e observamos muitas y árvores, mucha naturaleza. muito da natureza. Y sabemos que el profeta de esta edad E sabemos que o profeta desta era, fue un tipólogo ele foi um tipologista. y siempre estaba observando la Ele naturaleza. sempre estava observando a natureza. Y nosotros también hacemos de la misma forma, E nós também fazemos a mesma coisa, aprendiendo de la naturaleza. aprendendo da Amém. natureza. Aunque el hombre ha destruido totalmente, Se bem que o homem não tem ainda destruído totalmente, pero todavía vemos la naturaleza ahí en medio nuestro. de qualquer forma vemos ainda a natureza ao nosso meio. Y bueno, vamos a leer, aprovechando el tiempo en esta hora, Aproveitando o tempo, vamos ler en nesta el hora, libro de Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 8, verso 11. no versículo 11. Romanos Romanos 8, 8, 11. 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, E se o Espírito que dos mortos levantou a Jesus mora em vós, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, aquele que levantou a Cristo Jesus dos mortos, vivificará también vuestros cuerpos mortales vivificará também os vossos corpos mortais, por su espíritu que mora en vosotros. pelo seu Espírito que em vós habita. Tome asiento. Pode se sentar, irmãos. Me vino un poco este pensamiento, Veio pouco em mim este pensamento. ¿qué será después de esta jornada que tenemos? O que acontecerá depois dessa jornada que temos? Personalmente en la familia habíamos pasado un momento muy triste. E pessoalmente na família nós temos passado momentos tristes Sabemos muchas cosas que el profeta nos ha enseñado. e sabemos muita coisa que o profeta nos tem ensinado. Cuando él fue transportado en una visión hasta la sexta dimensión Quando ele foi transportado em visão até a sexta dimensão y que él se había encontrado a los seres más queridos en esta tierra, onde ele encontrou os seres mais queridos desta terra y sabemos de todo ese consuelo, e sabemos de todo este consolo, pero siendo humanos todavía nosotros mas sendo nós humanos, sentimos mucho dolor sentimos muita dor cuando alguien de la familia ha partido quando alguém da família se vai, o algún amigo ou ha algum partido. amigo tem ido e Pero partido, se siente mucho más este dolor mas se sente muito mais a dor cuando un hermano quando de la familia, irmão da un família, miembro de la familia membro da família, ha partido. quando ele se vai. Y hasta ahora todavía estamos como recuperándonos de un shock. E até agora estamos como que ainda nos recuperando deste choque. Hablo de la muerte o de la partida del hermano Efraín Flores, Eu falo da partida do irmão Efraim Flores, que él fue el hermano más menor de mi que familia. foi o irmão mais novo da minha família. Él es como el hermano Ele é como um irmão y el hermano, e o irmão, hermanos, y el hermano más menor, Efraín Flores, o irmão Efraim Flores é como o menor de todos. él partió a la presencia del Ele Señor partiu para a presença de Deus. una mañana a las 4 de la mañana, E uma manhã, às 4 horas da manhã, en una carretera entre lo que es la ciudad de La Paz y Oruro. numa carreta, Sí, Él carretera o rodovía. na carreta, na rodovia entre a cidade de La Paz e Oruro, A 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. cerca de 120 quilômetros Y da cidade de fue La Paz. como el hermano de Neval, él conduciendo. Ele era como irmão de Neval, que era motorista. Y bueno, y por otro lado era una flota muy grande, E, por outro lado, era uma frota grande, bus muy grande, trans, bus, sí, así, trans. ônibus muito grande, carreta com ônibus. Entonces esto nos causó mucho dolor en la familia Isto causou muita dor na família y bueno, por eso me puse a pensar e por isso que eu me coloquei a pensar en la vida después de esta vida. a vida depois desta vida. Cada uno, el profeta dice, Cada o profeta disse, hay dos cosas que vamos a tener que enfrentar sí o sí. tem duas coisas que temos que enfrentar, de todas as formas. La muerte É a morte y el juicio. e o juízo, o julgamento. Eso es lo que dice el profeta. Isso é o que disse o profeta. Entonces, cada uno pasaremos por ese momento, Então cada de nós passaremos por este por momento, ese proceso de la muerte física, por este processo da morte y física luego enfrentaremos el juicio. e logo enfrentaremos o julgamento. Y eso es lo que el profeta de este tiempo nos enseña a nosotros. Isso é o que o profeta desta era disse para nós. Entonces, yo no sé, como les dije, el profeta nos ha hablado de diferentes maneras. Então, eu não sei como lhes dizer, mas o profeta falou isso de várias La maneiras. esperanza que tenemos más allá de la cortina del A tiempo. esperança que temos mais além da cortina do tempo. Pero como les digo, humanamente el dolor es fuerte. Mas como eu vos digo, no momento a dor é forte. Y siento todavía de mi madre, E sinto todavía de mi madre. todavia a minha mãe, Y él pasa todavía ese dolor. ela
ela continua sentindo esta dor. y yo no sé hasta cuándo. Eu não sei até quando. Hay muchos consuelos de palabra. Há muitos consolos através de Dice, palavras. hermano, no se preocupe, Algo como, irmão, Não não se llore. preocupe. él está en la sexta Ele está dimensión. na sexta dimensão. Pareciera que jovem, eso no es E suficiente parece que isso não é para el suficiente dolor que Para- pueda sentir uno. para acalmar a dor que ela sente, que nós sentimos. Bueno, pero sí, cuando despertamos de este shock, Porém, sim, quando nós despertamos desse sí choque vemos todavía que hay una esperanza. e vemos, no entanto, que há uma esperança. Y sabemos que lo volveremos a ver Gloria a a Dios. Efraín. E sabemos que voltaremos a ver o irmão Efraim. Si no lo han conocido ustedes en persona, E se vocês não o conheceram pero pessoalmente, yo creo mas eu creio que Él nos espera en el otro que lado. Ele nos del espera río. do outro lado da Amém. vida. Yo no sé qué habrá sido, fue un mes de junio Eu não sei, del año pasado, foi no mês de junho, junio, do ano passado, fue la partida de hermano Lee Vail, foi a partida do irmão Liveiro, unos días más antes, 10 dias antes, más o menos. mais ou menos 10 dias antes. Luego tenemos la partida de hermano Marotti de Córdoba, Logo Argentina. tivemos a partida do irmão Marotti. Marotti, de Córdoba, da Argentina. Y luego cuando llamé al hermano Brian por teléfono E logo quando eu telefonei para o irmão Brian, para comunicar sobre la partida de hermano Efraín, para comunicar sobre a morte do irmão Efraim, el hermano Brian no estaba en casa o irmão Brian não estava em casa, porque él estaba en Europa, porque ele estava na Europa, también dando sepultura a un hermano. também fazendo o sepultamento de um irmão. Y creo que hubo 3 o 4 que no es de nuestro medio Creio que uns 3 ou 4 en, que é do en nosso los meio, Estados Unidos nos Estados Unidos, durante ese mes de junio del durante año este pasado. mês de junho do ano passado. No fue solamente el hermano Efraín, Não foi apenas o irmão Efraim, entonces fueron muchos. então foram muitos. Y para mí eso es ser parte de un rapto. Para mim, isto é como uma parte do rapto. Dios sabe cómo llevar a sus hijos. Deus sabe como levar seus filhos. Y todavía los que no quedamos acá, E todavia nós ficamos aqui, entonces debemos de prepararnos. então devemos nos preparar. En cualquier momento Amén. enfrentaremos esta muerte Porque a qualquer momento enfrentaremos esta y morte luego el juicio. e logo o juízo, o julgamento. Entonces, por eso leí este texto, Então, por isso eu li esse texto, ¿no? Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o qual diz: se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos el que mora em levantó vós, de los muertos a Cristo, o que levantou dos mortos a Cristo, ese Jesús vivificará también esse mesmo Jesus vivificará também vuestros cuerpos mortales vossos corpos mortais, por su espíritu que mora en vosotros. pelo seu espírito que mora em vós. Hemos dicho el otro día que el Temos falado outro espíritu dia de Dios, que o espírito de el Deus, poder de lo alto, é o poder do alto, vive en cada uno de nosotros. vive em cada de nós. Eso es como un sello, Isso é como um selo, una señal sinal para cada uno de para nosotros. cada de nós. Si existe ese sello en nosotros Se existe este selo em nós, y vamos a ser como un árbol, vamos fazer como árbol, planta, como uma árvore que tiene muchas que raíces, tem muitas raízes. ¿no? Observando la naturaleza, Ao observar a natureza, nosotros vemos que el árbol nós vemos que a árvore está enraizado. ela está enraizada. Entonces, el otro día en Santa Cruz había como 3 días de mucho viento. Então, outro dia em Santa Cruz havia como que 3 dias com muito Yo no vento. estoy muy acostumbrado a eso, E eu não estou muito acostumado a isso. pero me placía, Mas eu me admirava admiraba de eso porque isso porque estaba participando de una naturaleza. estava participando de algo da natureza. Y cuanto más se mueve el árbol, E quanto mais a árvore se move, la raíz mais a raiz entra mucho más adentro, aprofunda-se mais para adentro. ¿no? Y cuando hay vientos, hermano, Y en cuando nuestra vida, Há vento, irmãos, em hay nossas vidas. problemas, Há hay problemas, diferentes circunstancias. diferentes Si circunstâncias. usted se mantiene Você se mantém en la presencia del Hijo de na Dios, presença do Filho de Deus. entonces esa raíz entrará mucho más Essas adentro. raízes se aprofundarão ainda Y mais. luego nada, E logo, ni nada, nada, ni cualquier viento nem qualquer vento doctrinal lo doutrinal podrá mover a usted. poderá se mover a você. Entonces, eso es lo que nos enseña la naturaleza. Então, isso é o que nos ensina a natureza. Y nuestra fe está anclada en eso, E nossa fé está ancorada nisso. ¿no? La vida después de esta vida, A vida depois desta vida. ¿no?
que hay muchas maneras, hay mucha gente que ofrece, explica, trata de explicar. Há muitas maneiras, ou tem muita gente que explica de várias maneiras. En el mundo existen más de 7.000 millones de personas. No mundo existe mais de 7 mil milhões de pessoas. Anoche tuvimos charla geográfica con el hermano À noite estávamos tendo uma aula geográfica com o irmão de la población sobre a população y el profeta también habló sobre esto. e o profeta também falou sobre isto. Y cuando hay esa multiplicación de gente, Quando esta multiplicação de pessoas son luces rojas encendidas de su venida. são luz vermelha acesa, mostrando a sua vida. Y hemos visto que habían 4 ciudades más grandes del mundo. E estávamos vendo que há 4 cidades maiores no mundo. Y una de ellas está aquí cerca. E uma delas está aqui próximo. Y se llama Sao Paulo. Essa se chama São Paulo. Entonces hay mucha gente. Então, tem muita Para gente. mí por lo menos es mucha Para gente. mim, pelo menos, é muita gente. Porque allí, para mí hay mucha gente en Bolivia. Para mim, há muita gente na Bolívia, Pero son como 11 millones mas são apenas como 11 milhões en todo el país. em todo o país. Entonces 20 millones es demasiado. E aqui em São Paulo. Sí. E aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo, 20 milhões. Y todo No es el mucha país cosa. creo que se acerca como a 200 millones. Então, todo o país do Brasil é quase que se aproxima de 200 milhões. Entonces estamos diciendo que el mundo entero Então, estamos falando que tiene o mundo inteiro alrededor de 7.000 millones de habitantes. tem ao redor de 7 bilhões, O sea, 7.000 millones de habitantes. 7 mil milhões de habitantes. ¿No? 1 millón de los cuales 1 milhão dos quais son aquellos que se llaman cristianos. são aqueles que se chamam cristãos. ¿No? El hermano Brian dice, O irmão Breia disse, es la única religión a única religião que muestra que mostra la vida después de esta vida. a vida depois desta vida. Porque nosotros, Porque tanto nós, los musulmanes, tantos os muçulmanos, el Islam, o islamismo, el hinduismo, o hinduísmo, el o budismo, budista, judaísmo, o janismo, judaísmo, o jainismo, neopaganismo, paganismo, etcétera, etcétera, todos eles, etc. ¿no? Están viendo de una manera muy diferente, Eles estão vendo de uma maneira, entendendo de uma maneira muito Entendiendo. diferente la vida después de la a vida. vida depois da vida. Entonces, dentro de lo que es el cristianismo, Então, dentro desses que são cristãos, dentro do cristianismo, ahora vemos que hay también una explicación. agora sabemos que há também uma explicação. Pero dentro de todo ese globo que es cristianismo, Mas de todo esse, englobando todo o cristianismo, también nosotros somos parte de eso. também nós somos parte Pero disso, somos una mínima parte, mas somos uma parte muito pequena, ¿no? Porque viene de un grande porque vem de um grande y e termina, termina pequeno. ¿no? Anoche hemos dicho que los que creen el mensaje de la hora À noite falamos sobre aqueles que creem na mensagem son da hora, aproximadamente 2 millones de são personas aproximadamente 2 bilhões de pessoas que dicen creer el mensaje, que dizem que creem na mensagem. ¿no? Y es un tipo perfecto del tiempo de Israel cuando estuvo en su jornada en el desierto. E isso é um tipo perfeito do povo de Israel quando estava em sua jornada do deserto. Pero ustedes saben cuántos poseyeron las puertas. Mas você sabe quantos possuíram as portas? Josué y Caleb. Somente Josué e Caleb. Y por eso el profeta predicó el mensaje que se llama uno en un Por millón. isso o profeta pregou a mensagem que se chama em 1 milhão. Entonces, si esto fuera la regla, Então, se esta foi a regra, si creen 2 millones de personas el mensaje, se temos 2 milhões de pessoas na mensagem, habrían 2 haveriam 2 que poseerían que possuiriam el Canaán, em Canaã, ¿no? La tierra a prometida. terra prometida. Entonces, todavía somos muchos. Então, no entanto, somos La muitos. pelea todavía es por centímetros, A luta, todavía, é por centímetros. ¿no? Por eso nosotros nos gozamos en una minoría. Por isso, nós estamos dentro de uma La minoria. denominación A denominação cuenta número, conta por número, pero nosotros, mas nós Dios cuenta el corazón, conta o coração, calidad de a corazón. qualidade do coração. Entonces, estamos viendo, hermano, Então, estamos vendo, irmãos, la Biblia, a Bíblia, Dios, Deus, Jesucristo, Jesus Cristo, ofreciéndonos una vida después nos oferecendo uma vida depois de esta vida. desta vida. Esta vida que de hecho es muy corta. Esta vida é muito
Curta. corto. Curta. Es una jornada muy É corta, uma jornada muito curta, muy fugaz muito fugaz, para estar teniendo para estar tendo muchas situaciones, muchos inconvenientes. muitas situações e muitas inconveniências. Usted gócese en la promesa de Dios. Você então goze das promessas de Deus. A ver, vamos a ver aquí. Vamos ver aqui, Solo a través de la palabra somente através da palavra usted llega a tener vida. você chega a ter vida. Y si no recibe esta palabra, E se não recebe esta palavra, nada fuera de lo que esté de esta palabra nada, o que esteja fora desta palavra, vendrá a la vida. vai lhe dar vida. Nada. En primer lugar, permítanme decirles Em primeiro lugar, permita-me dizer a qué vocês es lo que al cristianismo hace diferente de otras religiones del mundo. o que tem no cristianismo que é diferente das outras religiões do mundo. Todos tratan de explicar Todas tratam de explicar de esta vida desta vida, después de esta vida, depois desta vida. ¿no? Sino la vida, Mas a vida, cuando pasemos de esta vida al más allá, quando vamos passar desta vida para outra, porque nosotros sabemos que hay una vida eterna. porque nós sabemos que há uma vida eterna. Por Amém. eso cuando me emociona cuando el hermano Brian me dice a mí, Por isso me emocionou quando o irmão Brian disse a mim, dice, yo quiero no muy lejano, no muy de aquí muy pronto, ele disse, eu quero estar sentado con ustedes, eu quero o mais rápido, não demorar muito, eu quero estar sentado com vocês tener compañerismo e ter companheirismo por cientos de por años. centenas de anos. Glória a El mismo Deus. profeta William Branham dijo, É o mesmo que o profeta William Branham allá en disse, el otro lado tendremos tiempo que lá do outro lado nós teremos para hablar con el tempo hermano Vicente para falar com o irmão Vicente con más de 10.000 años. por mais de 10 mil anos. Hablaré con Gloria el a otro Dios. hermano otros Falarei 10.000 com años, o outro irmão mais de 10 mil anos. porque será un tiempo interminable. Porque será um tempo interminável. Ahora apenas conseguimos tiempo para poder tener un compañerismo fugaz Agora temos tempo apenas de ter um companheirismo de um tempo muito fugaz, muito curto, por razones de esta vida, pelas razões desta por vida, las aflicciones pelas aflições de esta vida. desta vida. Y muchos de nosotros todavía E muitos de damos nós, muy poco tiempo a Dios e muitos de nós damos pouco y tempo a mucho Deus más tiempo e muito mais tempo al mundo, para o mundo, a la carne. para a carne. Pero debería ser al E revés. deveria ser ao contrário, Si nos dice primero buscar, porque se nos diz primeiro A Deus. buscar é a Deus, primero buscar el reino de Dios. primeiro Amém. buscar o reino de Después Deus, vendrán depois virão todas las cosas todas as outras por coisas añadidura. pela Glória a Deus. Añadidura. añadidura. Essa palavra tá. Vendrán las cosas de por sí. Ok, por si mesmo. virão por Dios si mesmo. bendecirá. Sim, Deus abençoará. Primero busca Primeiro busque el reino de o Dios. reino de Deus. Después vendrán todas las Depois cosas. virão as demais coisas. Hemos dicho que la tierra tiene más de, o aproximadamente 7.000 millones de personas. Então temos dito que na Terra tem mais de 7 mil milhões de pessoas. Entonces hemos visto estas religiones muy grandes, Então temos visto estas grandes religiões, como el Islam. como o Islã. Ellos tratan de explicar la vida, Eles tratam de explicar a vida, ¿no? Pero solo hay uno mas só há que ofrece la vida eterna que oferece a vida eterna. y nos Amén. explica cómo E recibirla. nos explica também como recebê-la. Y ese es el cristianismo. E esse é o cristianismo. Pero no un cristianismo secular, Mas não é um cristianismo secular, sino la palabra Cristo significa mas a palavra Cristo significa ser como Cristo. ser como Cristo. Amém. Nuestro ejemplo Nosso exemplo es Jesús. é Jesus. Entonces es la única religión, la Biblia, Então é a única religião, que nos a Bíblia, explica que nos explica que es vida eterna, o que é vida eterna, cómo recibir. como recebê-la. Muchas otras también buscan después de la muerte, Muitas outras também buscam algo depois da morte, pero ninguno mas nenhum fuera de esto mas ninguém fora da Bíblia puede prometer, pode prometer hacer suceder ou fazer acontecer esta promesa essa promessa de la vida da vida eterna, eterna. ¿no? Porque nuestra promesa viene por ese Dios, Porque a nossa promessa vem por Deus, através de porque Deus. ese es el Dios, Porque isto é Dios Deus eterno, e Ele é eterno. no tiene principio, Não tem princípio, no tiene fin. não tem fim. Amém. Él es el creador del cielo Ele é o Criador do céu y de la e tierra. da terra. Amém. ¿Ve? Entonces vemos, hermano, y Então, tenemos vemos, por lo irmãos, tanto que temos, portanto,
Por la gracia de Dios, pela graça de Deus, en medio nuestro, no nosso meio, así dice el Señor, assim diz o Senhor, que ha hecho esta promesa, que tem feito esta promessa, ¿correcto? correto? Tenemos la promesa de Dios, Temos a promessa de Deus. quien creó todas las formas de vida. Todas as formas de vida. Y Dios interpreta su palabra E Deus é quem interpreta a sua palavra por traer a suceder las cosas. ao fazê-la, ao trazê-la em cumprimento. Él ha interpretado su palabra, Ele tem interpretado a sua palavra ¿no?, por levantar a su Hijo único, por levantar seu filho Jesus, a seu su único filho, primogénito, ao seu primogênito, como un primer fruto de la promesa. como o primeiro fruto da promessa. Eso es lo que el apóstol Pablo Isso dice, é o que o apóstolo Paulo disse ¿no? En Hechos 26:8 em Atos 26, versículo 8. dice que Diz: se juzga entre vosotros cosa increíble se julgais entre vós coisas incríveis, que Dios resucita a los muertos. que Deus ressuscita os mortos. Ahora, eso es una pregunta, Agora, isto é uma y pergunta, es una buena pregunta. e é uma boa pergunta. ¿Y por qué tendría que ser pensado increíble? Porque teria que se pensar que é incrível. De aquel que creó todas las cosas, É aquele que criou todas as que coisas, podía resucitar, que podia levantar ressuscitar, a una levantar persona de entre los a uma muertos pessoa dentre os mortos, para que viva para para siempre, que vivesse para sempre. ¿no? No hay sino una forma de vida eterna. Não há mais do que uma forma de vida eterna. No hay otra forma. Não há outra forma. Y esta forma tendría que ser teniendo la misma vida de Dios. E essa forma tem que ser tendo a mesma vida de Deus. Amén. Amém? Amém. Él es el único eterno, Ele é o único como eterno, hemos mencionado. como temos mencionado. Por lo tanto, para recibir la vida, E portanto, para receber a vida, ¿no?, tendremos que tener temos que ter su propia vida sua própria vida en nuestra vida. em nossa vida. Recuerde en Génesis, Lembre-se que em Gênesis, cada simiente cada semente produce según su género, produzia conforme a sua espécie, según su tipo, segundo o seu tipo. ¿no? Si es una naranja, producirá Se naranja. é uma laranja, produzirá laranja. Si es una banana, Se é uma banana, producirá también banana. produzirá também banana. Y si somos hijos de E Dios, se somos filhos de Deus, ¿no?, vamos a producir vamos a el produzir mismo espíritu, o mesmo esa espírito, misma vida, a mesma Amém. vida. ¿no? Cada simiente Cada semente produce de su propio género, produz de acordo com de sua su própria propio espécie, tipo. do seu próprio tipo. ¿Y cómo puede pasar esto? E como pode acontecer isto? ¿Cómo puede? Por eso nos demanda Dios un nuevo nacimiento, Por isso Deus nos ordena um novo nascimento, para que de esta vida corruptible para que desta vida corruptível tengamos una vida incorruptible. possamos ter uma vida incorruptível. Y en incorruptible E incorruptível significa la vida eterna, significa a vida eterna. ¿no? Glória a Deus. Para empezar, Para tenemos comenzar. que nacer, Temos que nascer. ¿no? Este nacimiento carnal, Esse nascimento carnal lleno de pecado, vem através lleno do de pecado, mentira, vem da de mentira, muchas cosas. de muitas coisas. Entonces, eso es temporal. Então isso é algo Pero lo más temporal. importante Mas o mais es importante que pase pase por ese proceso é você de nuevo passar nacimiento. por este processo do novo nascimento. Esa es la clave. Isto, Esa es la clave. esta é a chave. En Juan 6:63 dice: Em João capítulo 6, las palabras 63, que diz, yo os hablo, as palavras que eu vos digo son são espíritu espírito y son vida, e são vida. ¿no? Y Pedro dice inmediatamente, E Pedro imediatamente disse, siendo no renacidos, sendo de novo nascido, siendo renacidos, sendo renascido, no de simiente, não da semente Corruptível. corruptível, sino mas de incorruptible. da Gloria a Dios. incorruptível. Glória Por a la Deus. palabra de Dios que vive y Pela permanece palavra. para siempre. Pela palavra de Deus que vive e permanece. Acabo para de sempre. leer 1 Pedro Isso aí, 1:23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 23. 23. Y sabemos la ley de la reproducción. Nós sabemos sobre a lei da reprodução. Y eso está en Génesis 1:1. Isso está em Gênesis 1, 11. 1:11. Cada simiente Cada semente produzca su produz propio género. seu próprio gênero. De modo que estamos viendo, hermano, Desta forma estamos vendo, irmãos, que Dios es eterno. que Deus é eterno. Amém. Eso no lo podemos dudar. E isso nós não podemos mudar. Dios es espíritu E Deus é espírito y Amém. es la única forma de vida eterna. e é a única forma de vida eterna. Por Glória. todo lo demás, Por tudo mais,
Esa es la diferencia entre el Padre y el Hijo, Essa é a diferença entre o pai e o seu filho. porque Dios es eterno Porque Deus é eterno y todo lo que tiene principio e tudo que tem princípio tiene que tener un fin. tem que ter um fim. Si nosotros tenemos un principio Si en nós este cuerpo mortal, Temos um princípio deste también mundo mortal, tendrá. também terá um final. um final. Por eso hemos dicho que todos enfrentaremos Por isso foi dito que todos nós enfrentaremos a la muerte, a morte después el e juicio, depois o juízo. ¿no? Hay una forma de vida eterna de Só há Dios. uma forma de vida eterna. Entonces no hay otra cosa, a menos que usted tenga esa vida, Então não há outra coisa, a menos que E você este tenha em esta você, vida. E isto em você, como ese sello, como este como esa selo, señal, como este sinal, el tipo de vida que tiene, o tipo de vida que por el tem, momento, por um momento, ¿no? Será temporal. será temporal. Es por un tiempo. Isto é por um tempo. Pero Dios nos dice cómo recibir esta vida eterna. Mas Deus nos disse como receber esta vida eterna. E é através do Filho de Deus. Entonces usted no solo puede tener a uno Então você não pode ter apenas um en esta gran familia, nessa grande família. porque Él es el Padre, Porque o Pai, Dios, Deus, Creador, Criador, y la única forma de venir, de tener esta vida eterna a única forma de vir a ter essa vida eterna es a través de su Hijo é através de Jesucristo, seu Filho Jesus Cristo. ¿no? El apóstol Pablo nos dice O apóstolo Paulo nos en diz Romanos em 6:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado porque o preço do pecado es muerte, é a morte, ¿no? Mas el regalo, mas o dom, la dádiva a dádiva de Dios de Deus es vida é eterna. a vida eterna. En Cristo Jesús, Em Cristo Jesus, Amém. Señor nuestro. o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Entonces Jesucristo mismo también dice, Então o mesmo Jesus também Jesucristo diz. explica lo que es la vida eterna. Jesus Cristo explica o que é a vida Y eterna. dice en San Juan capítulo 17:3, Ele disse em São João capítulo 17, y versículo esta 3, es la vida eterna, e esta é a vida eterna, que te conozcan a ti, que te conheçam a ti, el único Dios verdadero, um único Deus verdadeiro, y a Jesucristo, e a Jesus Cristo, a quien has enviado. a quem tu tens enviado. Entonces tenemos que creer en dos. Então nós temos que crer nos dois. Entonces el mundo religioso, Então o mundo religioso, los fariseos, saduceos de este os mensaje, fariseus e saduceus desta mensagem, nos dirán, eles dirão ellos hablan de dos. que eles estão falando em dois. Ellos son dualistas. Eles são dualistas. ¿Sabe, hermano? Sabe, No irmãos? tiene que tener polémica, Não temos que buscar polémica. não temos que estar buscando discutir. Si usted está en el Facebook, Se você está usando o Facebook, está utilizando la tecnología, você está utilizando a no se tecnologia. ponga a discutir, Não se coloque a discutir, porque la palabra no pelea contra la palabra. porque a palavra não luta contra a palavra. Y la palabra es simplemente para decir amén. A palavra é simplesmente para dizer amém. Glória a No Deus. hay más discusión. Não há mais Por eso discussão. cuando alguien me quiere Por isso, hablar a mí, quando alguém quer, yo fico quando alguém quieto. quer falar, Sí, quando alguém quer falar comigo, eu fico quieto. yo me quedo quieto. Eu fico quieto. Yo voy adelante con lo que creo, Eu sigo adiante do como creio, porque yo sé que tengo otros mis hermanos, porque eu sei que tem outros meus irmãos, ustedes, vocês, que creen igual que yo, que creem igual a mim. y mi fe descansa en eso. E eu descanso Amém. nisso, minha fé descansa nisso. Y como un profeta nos ha mostrado, E como o profeta nos tem mostrado, muchos son los llamados, muitos são chamados, pero pocos son los mas escogidos. são poucos os escolhidos. Aquellos que van a luchar, Tem aqueles que vão lutar, pelejar, buscar la pelea contra la palabra, buscar pelejar contra a es palavra, que ellos no fueron ordenados desde un principio para creer de esa forma. porque eles não foram ordenados desde o princípio para crer desta forma. La paga del pecado es O muerte, salário do pecado é a morte, mas la dádiva de Dios es vida eterna mas o dom de Deus é a vida en eterna. Cristo Jesús Em nuestro Señor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Lucas también lo confirma, Pablo lo dice, Então Jesus também o confirma. Paulo Jesús lo disse, dice, Jesus disse, Lucas, Lucas, vayamos a Hechos 13:48. em Atos, Dice, los gentiles oyendo esto e os gentios ouvindo isto, se regocijaban se regozijavam, y glorificaban la palabra del Señor. glorificavam a palavra do Senhor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida E eterna. creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Si aquellos Se aqueles fueran ordenados, foram ordenados, también creerían, também creriam. ¿no? Aquel que es ordenado a vida eterna, Aquele que é ordenado à vida eterna, entonces cree. então ele crê. Y si no fue ordenado, E se não for ordenado, nunca lo van a recibir, nunca vão receber. ¿no?
a fin de que uno haya sido ordenado, para que ele seja ordenado, a fin de poder recibir la vida de Dios, para que ele possa receber a vida de Deus. se tiene que venir de Dios. Ele tem que vir de Deus, ele tem que vir de Deus. Porque Él es la fuente de vida eterna. Porque ele é a fonte de vida eterna. Amém. Amém. Efesios 1:3 dice, Efésios 1:3 diz: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus que nos Cristo, bendijo con toda bendición espiritual que en nos lugares abençoou com celestiales. todas as bênçãos celestiais em lugares celestiais em Cristo. Ahora aquí está el tema principal. Agora aqui está o tema principal. No fue usted salvo o tuvo esta vida Não foi você salvo ou obteve esta vida cuando usted ingresó quando você entrou a la iglesia para a igreja, o cuando se congregó ou quando você começou a congregar, o cuando Jesús ou quando ha sido Jesus crucificado literalmente. foi literalmente crucificado. No fue en ese momento. Não foi neste momento. Según dice, nos escogió en Él Segundo nos escolheu nele, nos elegeu nele, antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. No fue ahora, Não foi agora. no fue hace 20 años, Não foi há no 20 fue anos. hace cuando usted nació, Não foi quando você nasceu. ¿no? Antes de la fundación del mundo, Antes da fundação para do que mundo. fuésemos santos, Para que fôssemos santos sin mancha delante de Él. e irrepreensíveis diante dele. Esto fue su amor, hermano. Isto foi seu amor, irmão. Esto fue gran designio de Dios, Isso foi o grande desígnio de Deus, habiéndonos predestinado havendo-nos predestinado para ser adoptados hijos suyos. para sermos adotados como seus filhos. Ahora hay una clave. Agora, há aqui uma chave. Adoptados hijos suyos Adotado como filho seu, por medio de por Jesucristo, meio de Amém. Jesus Cristo, Amém. según el puro afecto de su voluntad, segundo o puro efeito da sua vontade, para alabanza de la gloria de su gracia, para louvor e glória da sua graça, con la cual nos hizo aceptos en el amado, com a qual nos tem aceito no amado, en quien tenemos redención por su em sangre, quem temos redenção pelo seu sangue el perdón de pecados según las riquezas de su e gracia, perdão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que hizo sobreabundar para con que nosotros fez abundar para conosco en toda sabiduría, em toda sabedoria, en toda em inteligencia, toda inteligência, dándonos a conocer nos dando a conhecer. este misterio Esse é o mistério de su perfecta voluntad, de sua perfeita vontade, según su beneplácito, segundo o seu beneplácito, el cual se había propuesto Él en sí o mismo. qual ele havia proposto em si mesmo. Amén. Amém? Desde unir Amén. todas las cosas en Cristo, De reunir todas as coisas em Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, na dispensação do cumprimento dos séculos, así las que están allí en los cielos, tanto as que estão nos céus, como aquí en las que están en la tierra. quanto as que estão na terra. En Él asimismo tuvimos herencia, Então nele mesmo nós tivemos a herança, habiendo sido predestinados. havendo sido predestinado. ¿Cuándo fue, hermano? Quando foi, irmãos? No fue ayer, Não foi ontem, no fue hace 10 años, não faz 10 anos, sino predestinados conforme al propósito mas foi predestinado conforme o del que propósito hace todas las cosas daquele que faz todas as coisas según el designio de su voluntad. segundo o desejo de sua vontade. Amén. Amém? Amém. Así que usted lo ve. Assim que você pode ver, No solo hemos sido predestinados, não apenas somos predestinados, no solo somos herederos con Jesucristo, não no solo ser herederos con não Jesucristo. somente ser herdeiro com Jesus. Pablo dice, Paulo disse, para empezar, para começar, ¿no? Si no hubiéramos estado en el pensamiento de Dios, se não tivéssemos estado no pensamento de Deus, antes de que Él comenzó la creación, antes que ele começasse a criação, usted y yo ya estábamos en el pensamiento de Dios você e eu já estávamos no pensamento de Deus para un propósito, para um propósito, para podernos manifestar en este tiempo para podermos manifestar neste tempo y que Dios pueda venir e que Deus possa vir a usted, a você vivir en su corazón e viver em seu y coração pueda manifestar esta e vida possa manifestar essa vida hacia el mundo, para o mundo como una luz, como esa luz que brilla, como uma luz, como esta luz que está a brilhar, para poder mostrar a Dios en la escena, para poder mostrar Deus em cena. ¿no? Hemos estado en el pensamiento de Dios. Temos estado no pensamento de Deus. Aún antes dice aquí
que Él empezó la creación. Como disse antes aqui, antes que ele começasse a criação. Él nos vio en este tiempo del fin. Ele nos viu neste tempo do fim. Amém. Recuerda Recorde, cuando los apóstoles, los profetas, quando os apóstolos e os profetas quisieron ver este tiempo, desejaram ver este tempo, mas a ellos no les fue mas permitido. não foi permitido a eles. Pero a usted, Mas a você, a mim, a mim, se nos ha dado este nos tiempo. tem dado esse tempo. Así que no se ha tenido luego para poder representar, Então nos tem para poder representar para poder representar a Dios en esta a hora. Deus nesta hora. Ahora, sabemos que las otras religiones enseñan de una manera diferente. Agora sabemos que as outras religiões ensinam de uma maneira diferente. Nos hablan de la reencarnación. Fala da reencarnação, Seguramente otros, yo no los conozco muy bien. certamente tem outros. Mi eu não fe os está conheço anclada muito en esta bem. Biblia, Minha fé está ancorada nesta Bíblia, Amém. ¿no? Pues las promesas de Dios nas promessas de Deus para esta hora, para esta hora. ¿no? Y Amém. luego vemos, hermanos, todavía esta promesa, E logo vemos, irmãos, esta promessa ¿no? Que todavía se mantiene. que, no entanto, se mantém. Hay muchas formas de querer entender, Há muitas formas de querer entender, pero para mí está muy claro ahí. mas para mim está muito claro. Hay una sola forma de vida Há uma só forma de vida después de esta vida. depois desta vida. Pero la decisión nuestra, Decisão. hay un libre albedrío, Há livre-arbítrio. ¿no? De usted aceptar o no De aceptar. você aceitar ou não aceitar. Hay un libre albedrío, Há livre-arbítrio. pero hay solo dos cosas. Porém, há somente duas coisas. Lo acepta Ou aceita o lo deja, ou rejeita. ¿no? No por eso nosotros nos vamos a enojar, E por isso nós molestar. continue. Quedaríamos un poco tristes, Sim, por isso nós ficamos um pouco tristes, ¿no? Muchos caminan con nosotros, porque muitos caminham conosco, quizás con mucha más alegría, talvez com muito mais alegria, saltando, gritando, saltando, regozijando, pero pasa un tiempo mas passa-se um y tempo ya no está en nuestro medio. e já não estão mais no nosso meio. Ellos ya se fueron. Eles já se foram. Entonces solo podemos entender Então somente podemos que entender no había esa forma de vida que en não esa havia persona. esta forma de vida No nessa había esa pessoa. raíz Não havia raiz de aquel árbol, naquela árvore. ¿no? Cualquier viento de doctrina Qualquer vino vento de doutrina que veio y fue derrumbado. e aquilo foi derrubado. Y al caer un árbol, E ao cair uma árvore, destroza muchas cosas. destrói muitas coisas. Los 3 días que estuve en Santa Os Cruz, 3 dias que esteve em Santa Cruz, cayeron muchos árboles, caíram muitas árvores ¿no? Sobre autos, por cima de carros, sobre las por casas, cima das casas, sobre las por personas, cima das pessoas. ¿no? Y eso pasa cuando... Y ustedes saben de los huracanes, E isto acontece. E vocês sabem sobre os furacões, y especialmente en el norte, ali especialmente no norte, ¿no? Eso destruye completamente. eles trazem destruição Destruye completamente. ciudades. Eles destroem cidades. Pero un árbol que está bien plantado Mas uma árvore que está bem plantada, se quedará, ela fica. porque su raíz está Porque suas muy raízes dentro. estão muito profundo. Yo no soy una persona del campo. Eu não sou uma pessoa do campo. Me hubiera gustado ser del campo. Eu gostaria de ter sido do campo. Solo conozco teóricamente. Eu só conheço de forma teórica. Me hubiera gustado estar con ovejas, Haveria gostado de estar com ovelhas, observarlos. observando, Pero bueno, el profeta ya nos enseñó, mas o profeta já nos ensinou. ¿no? Cuando las ovejas tienen frío, Quando as ovelhas têm frio, ellos se juntan. elas se ajuntam. Y nosotros somos considerados como E nós ovejas. somos considerados como ovelhas. Amém. Cuando Amém. hay este invierno Quando vem este inverno espiritual, nos juntamos. nós nos juntamos. Amém. Y si hay calor, E se há calor, también nos juntamos. também nos juntamos. Y estamos disfrutando E estamos de desfrutando este compañerismo. deste companheirismo. Pero no se preocupe si alguien no quiere. Porém, não se preocupe se alguém não quer isso. Recuerda, hermano, E se recorde, irmão, este camino este caminho es solitario. é solitário. Es de uno solo. É o caminho de um só. No hay cabida para muchos. Não é um caminhar para muitos. Pareciera de mucha tristeza. E parece ser muito triste. Muy triste. Pero es el camino que nos lleva a la gloria. Mas este é o caminho que nos levará à glória. Amém. Así que no Amén. se preocupe.
La palabra dice, não se preocupe, pois a palavra diz: 10,000 caerán a su diestra, 10.000 cairão ao teu lado, otros tantos caerán a su siniestra, outros tantos cairão à sua esquerda, pero usted sigue. mas você siga. Y eso muestra que está la vida de Dios en E usted. isso mostra que a vida de Deus está em Ese sello você. está en usted. E que Deus está em você. Amén. Amém. Entonces estamos viendo, hermano, Então estamos vendo, irmãos, esta vida después de la muerte. esta vida depois da morte. Esta hermano Armando Flores, que es el padre de mi hermano menor, O pai de Armando Efraim. Flores é o pai do irmão menor, o Efraim, fue muy afectado, e ele foi muito afetado. pero él también es un hombre muy fuerte. Mas ele também é um homem muito forte. Sabemos que nosotros debemos de apoyarnos Sabemos que nós devemos nos apoiar a árboles à árvore, muy antiguos, às árvores mais antigas. aquellos que han caminado en la fe del Señor, Aqueles que já têm caminhado na fé do Senhor. como Oliveira, Como Oliveira, ¿no? Nosotros hemos estado nós apoyados temos estado apoyados nosotros, apoiando um ao outro. no que nosotros le hayamos apoyado, Não que nós somos apoiados, sino nosotros nos hemos apoyado, mas nós nos temos nos apoiado. hemos refugiado. Nos sentimos refugiados. Un árbol viejo Uma árvore mais tiene velha muchas follas, tem muitas folhas, muchas hojas, muitas folhas, y da sombra, e nos dá sombra. y la sombra trae E frescura. a sombra traz frescor. Entonces nosotros no debemos de, escapar, Então nós não devemos fugir, no debemos sentir vergüenza não devemos sentir vergonha de apoyarnos de nos a apoiar, un árbol viejo. de apoiar uma árvore velha. Pudiera ser que el árbol esté un poco chueco. Pode ser que esta árvore esteja um pouquinho torta. En un tiempo, Em um tempo, con el hermano Armando, com o irmão Armando, no podíamos não podíamos encajar, nos encaixar, pero mas Dios hace las cosas de tal manera Deus faz as coisas de tal forma que tengamos nuestra propia que experiencia. nós cheguemos a ter nossa própria Si no experiência. hubiera habido Se não haveria tido Esto- peleja, esa pelea de águilas, essa peleja de águias, sacudida de águilas, sacudida de asas, nunca hubiera estado aquí. se não tivesse isso, eu nunca estaria aqui. Entonces ha sido necesario Então, aquilo foi para necessário pasar ese dolor para passar essa dor y Dios tenernos esta bendición. e Deus ter para nós essas bênçãos. Ustedes saben que es la sexta vez E vocês sabem que esta é a sexta vez que estoy aquí en que Brasil. eu estou aqui no Brasil. Eso no estaba en mi mente, E isso não estava em minha mente, pero estaba en la mente de Dios. mas estava na mente de Amém. Deus. Amém. Lo único que podemos hacer Então, es agradecer a Dios é agradecer a Deus. por esta Amém. bendición. Por esta bênção. Amém. Así como para ustedes es una bendición, Assim como para vocês é uma bênção, para nosotros es mucho más para nós também é bendición muito mais bênção. Amém. verlos Vê-los y compartir y y compartilhar. tener este Y compañerismo tener este compañerismo alrededor de la palabra ao de redor da Dios. palavra de Deus. No traemos otras historias, Não trazemos outras histórias, más a mí me gusta hacer eco, mas eu gosto de fazer eco. es decir lo que está dicho Dizer o que já foi dito y de compartir con e ustedes. compartilhar com vocês. No hay otra cosa, no hay otra cosa nueva que Não há outra podamos, coisa, não há uma novidade que possamos... pero sí cada día hay una cosa Sim, especial, cada dia há uma coisinha especial, algo gostoso, algo gostoso, algo importante, algo las importante pepitas de oro nas pepitas de ouro, que hemos mencionado el otro día. como temos mencionado no outro dia. Entonces estamos viendo Então estamos en vendo Apocalipsis 21:1, em Apocalipse 21, pero versículo 1. antes de olvidarme del árbol viejo, Mas antes, e esqueça da árvore el velha, hermano Armando Flores, o irmão Armando Flores, a la semana después de la muerte de Efraín, o irmão Armando Flores, uma semana depois da morte él do estaba Efraim, predicando, ele estava pregando. pero yo no haría eso. Eu não teria feito isso. Yo creo que yo estuve como 3 meses, Eu creio que eu passaria uns Eu- 3 meses. pasé, Eu passei uns 3 meses. no quise nada. Não quis nada. Entonces, pero ese árbol viejo nos enseña Então a árvore velha nos ensina cómo de fuertes debemos de estar parados. quão forte devemos estar firmes. Y fue una lección, una Foi enseñanza uma lição, foi um ensinamento para nosotros. para nós. Y bueno, es tiempo de pararnos, Bom, e esse é o tempo de nos pararmos, porque sabemos que volveremos a ver a Efraín. porque sabemos que vamos voltar a ver Efraim. Apocalipsis 21:1 dice, Em Apocalipse 21, versículo 1 diz: vi un cielo nuevo Eu vi um novo céu y una tierra e nueva, uma nova terra, porque el primer cielo porque o primeiro céu y la primera e a tierra primeira terra pasaron. passaram. Y el mar ya no E existía o mar más. já não existe mais.
Y yo vi la santa ciudad, E eu vi a santa la cidade, nueva a Jerusalén, nova Jerusalém, descender del cielo, descendo do céu, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Entonces, hermano, usted ya tiene idea de lo que es la vida eterna. Então, irmãos, você já tem uma ideia do que é a vida eterna? Muchos no lo tienen. Muitos não têm. A muchos no les interesa. A muitos não se interessam. Les interesa ahora Não se interessam agora. hacer mucha economía, Há muita economia, tener bienestar. interessa a eles ter uma boa economia, ter um bem-estar. Por eso es que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Por isso, quando nós viemos à presença de Deus, parece que todo va en contra, parece que tudo vai contra. porque no nos va económicamente muy bien. Porque nós não vamos bem economicamente. Y los otros sí, E os outros, sim, están afanados, estão mais ¿no? afanados, acumulando riqueza, estão mais agarrados a acumular pero riqueza. nosotros no, Mas nós não. ¿no? Entonces, pero nuestra esperanza Então a nossa esperança es diferente. é diferente. Las riquezas están allí, Nossas riquezas Amém. estão lá. ¿no? Usted sabe cómo el hermano Branham, cuando llegó allá, Branham? hermano Branham, Vocês sabem quando o irmão Branham, llegó a aquella sexta quando dimensión, ele chegou na sexta dimensão, ¿no? Las cosas que uno quería tener acá, as coisas, lá ele viu as coisas que ele não pôde ter do lado de las cá. cosas que uno no tiene acá, As coisas que ele não tinha aqui. uno puede soñarlas, Você pode sonhar, pero com sí elas, existen allá, mas elas existem lá. ¿no? Y dice, hay un cielo nuevo, E disse, há um novo Uma céu tierra e uma nueva. nova terra. ¿no? Hay muchas personas que no tienen idea de lo que es la vida eterna, Há muitas pessoas que não têm ideia do que é a vida eterna. ¿no? Y muchos solo esperan E muitos apenas esperam, como algo en el futuro, como algo lá para o futuro, sobre lo que uno hace, sobre o que você faz, sobre lo que uno cree. sobre o que você crê. Entonces, muchos de los cristianos Então muitos dos no cristãos son muy diferentes não são muito a los diferentes musulmanes, dos a muçulmanos, los hindúes. dos hindus. Caen en el mismo, caen en lo mismo, Eles caem no mesmo, porque no lo sienten, porque eles não sentem, no tienen, não têm. dicen, escuchan. Eles dizem, Pero escutam não e dizem, há. mas não têm. ¿De dónde ellos parten? E de onde eles saem? ¿Quiénes son ellos? Quem são eles? ¿De dónde vienen ellos? De onde eles vêm? ¿No? ¿A dónde van ellos? Para onde eles vão? Entonces, para no saber todas estas cosas, Então, para não saber todas essas coisas, quiénes son, quem são, ¿no? ¿De dónde vienen? de onde ¿A vêm, dónde van? para onde vão. Cuando usted está, hermano, perdido, Quando você está, irmão, perdido, yo creo que es la peor cosa que puede pasar, eu creio que é a pior coisa que pode acontecer. ¿no? Cuando uno está perdido, Quando você está perdido, no sabe a dónde não ir, sabe aonde ir, está perdido. está perdido. Y así es como el mundo está. É assim como está o mundo, irmão. Y lamentablemente aquellos que se llaman cristianos E lamentavelmente, aqueles que se chamam cristãos también están en la misma também circunstancia. eles estão na mesma situação. Pero usted Mas você sabe sabe de dónde viene de onde você vem y a dónde va. e para onde Amém. vai. Amém. Entonces, hermano, a ver, dice esto más leerán. Então, irmão, Hechos 26, 27. ó, em Atos 26, versículo 27, Ahí se encuentra un judío aí se encontrava um judeu que pasó a ser rey de Israel que passou a ser o rei de Israel en el momento en que Pablo fue encarcelado no momento em que Paulo foi preso por enseñar estos 3 puntos de la por salvación. ensinar esses 3 pontos da salvação. Dice, Disse: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Creis, ó rei Agripa, nos profetas? Yo sé que crees. Eu sei que tu crê. Entonces Pablo dijo, Então Paulo disse: por poco me persuades a ser cristiano. por pouco, ele disse a Paulo, Sim. né? Por pouco me persuades a ser cristão. Y Pablo dice, E Paulo lhe disse: quisiera Dios que por poco o por mucho, tal quisera Deus que eu por muito ou por pouco, no solamente tú, não somente tu, sino también todos los que oyen, mas também todos que ouvem, que me oyen, todos que me ouvem, fueses hechos fosse feito tales como soy, tais como eu sou, excepto estas cadenas. exceto estas cadeias. Amén. Amém? Amém. Entonces vemos también, hermano, Então vemos também, irmão, al salir en Jesús, ao sair, para seguir su camino, para seguir Jesus e seu caminho, vino uno corriendo. veio um correndo.
y se hincó de rodillas E passando Jesus, veio correndo y dijo, Maestro, e se pôs de joelho e disse: Bueno. Mestre, bom mestre, ¿qué haré para heredar la vida? que farei para herdar a vida? ¿Quién era ese hombre? Quem era este homem? Jesús le dijo, Jesus lhe disse: ¿por qué me dices bueno? Por que me diz que eu sou bom? ¿No? Ninguno hay bueno, Não há nenhum bom, sino solo uno. senão apenas um. ¿Quién es? Quem é? Dios. Deus. Amém. ¿No? Los mandamientos, ¿sabes? Tu sabes os mandamentos? No adulteres, Não adulterarás. no mates, Não mates. no hurtes, Não, no digas nada falso, Não diga falso testemunho. no defraudes, Não defraude. honra a tu padre y a tu madre. Honra teu pai e tua mãe. Y respondiendo dijo, Maestro, E ele respondendo disse: Mestre, todo esto lo he guardado en mi tudo isto juventud. eu tenho feito desde a minha juventude. Entonces Jesús mirándole le dice, Então Jesus, olhando nele, disse: ¿no? Le amo. Jesus lhe amou. A ver, dijo aquí. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, Então Jesus, olhando, chamou e disse: una cosa te falta. Uma coisa falta a você. Anda, Vai, vende todo lo que tienes vende tudo que tem y dalo a los pobres e dá aos pobres. y tendrás tesoro en el cielo. Terás tesouro no céu. Ven luego, Vendo ele, no, ven, vem logo sígueme, e segue-me. toma tu cruz. Toma tua cruz. Amén. Amém. Pero él, afligido por esta palabra, Mas ele ficou aflito por se essa fue palavra. muy triste, Ele ficou muito triste, porque tenía muchas riquezas, porque ele tinha muitas riquezas. tenía muchas posiciones, Tinha muitas tenía posições. muchas casas, Tinha muitas casas, tenía muchos autos, tinha muitos carros, tenía tinha fábricas, fábrica, tenía muchas cosas. tinha muitas coisas. Y él se quedó muy E triste. ele ficou muito triste. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus Então discípulos, Jesus, olhando ao redor, disse aos cuán seus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Entonces los discípulos se asombraron. Então os discípulos ficaram espantados. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Mas Jesus disse, respondendo, disse: cuán difícil es entrar en el reino de Dios Quão difícil é entrar no reino de Deus. a los que confían en las Aos riquezas. que confiam nas riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una É aguja mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha que entrar un rico en el reino de do Dios. que um rico entrar no reino de Deus. ¿No? Ellos se asombraban más, E eles diciendo ficaram entre mais sí, espantados, começaram a falar entre si. entonces ¿quién podrá ser salvo? Então quem poderá se salvar? Jesús otra vez miró, E Jesus E outra les vez dijo: olhou e disse: para los hombres es imposible, Para os homens é impossível, ¿no? Pero para Dios todo es posible. mas para Deus Amém. tudo é possível. Amén. Glória a Amém. Deus. Todo es posible para Dios, Tudo é possível para Deus, porque todas las cosas son posibles para Dios. porque todas as coisas são possíveis para Deus. Entonces Pedro dijo, ya aquí hemos dejado todo, Então Pedro disse: Nós temos deixado y te hemos, tudo te hemos seguido. e temos te seguido. Luego Jesús dice, E Jesus lhe disse: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, Em verdade vos digo que nenhum que tenha deixado casa, o hermanos, ou irmãos, hermanas, ou irmãs, padre o pai madre, ou mãe, mujer, hijo, mulher ou filhos, tierras, terras, por causa de mí, por causa de y mim del Evangelio, e do Evangelho, que nos reciba 100 veces más que ahora não en este receberá tiempo, 100 vezes mais casas, hermanos, casas, hermanas, irmãos, madres, hijos, pais, mães, filhos. ¿no? En mi caso, No meu caso, no, hemos dejado toda la familia, temos deixado toda a família, pero tenemos una nueva familia. mas temos aqui uma nova família. Y esa es la familia en Cristo Jesús, E isto é a família em Cristo Jesus. ¿no? Y nosotros a menos que dejemos E, a menos que deixemos las cosas as materiales, coisas materiais, ¿no? Las cosas como Abraham as coisas como Abraão, tuvo que dejar su parentela ele teve que deixar sua parentela para poder recibir para poder receber el bautismo del o Espíritu batismo Santo. do Espírito Santo. Porque en el mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque na mensagem que é o Espírito El Santo, profeta empieza hablando sobre o Abraham, profeta começa falando sobre Abraão, sobre su llamamiento, sobre a sua chamada. ¿no? Y luego cuando él salió, E logo quando ele saiu, ¿no? Cuando creó, quando ele creu, entonces vino la promesa. então veio a promessa. Entonces cuando nosotros dejemos todas las cosas Então quando nós deixamos Aqui está todas as hablando. coisas, como aqui está y estemos falando, en la presencia del e Hijo, estamos na presença do Filho, entonces vendrán las promesas. então virão as promessas. Mas antes no, Mas antes não. ¿no? Hoy
muchos de nosotros estamos todavía de codo a codo Hoje, muitos de nós estamos todavia con las cosas de materiales, acordo, ombro a ombro com as coisas materiais, con la parentela. com a parentela. Y bueno, a menos que dejemos eso, Bem, a menos que deixemos isso, no habrá cumplimiento não haverá de la cumprimento da promesa de promessa Dios. de Deus. ¿No? Jesús no estaba diciendo a este hombre que era pecador de ser rico. Jesus não estava dizendo a este homem que era pecado ser rico. Y la Biblia no dice que el amor al dinero es malo. E a Bíblia não diz que o amor Al dinero es ao malo. dinheiro é mau. ¿No? Necesitamos dinero. Nós necessitamos de dinheiro. Anoche hablamos de la plata. À noite estávamos falando sobre prata. Hace 200, 300 años, Há 200 ou 300 anos, las monedas que se tienen en los diferentes as países moedas que se tem em diferentes países era de plata. eram de prata. Pero hoy tenemos una copia. Porém, hoje temos Uma imitação. Uma imitação. Claro, eso tiene una base de oro. Claro, isso tem uma base de ouro. Entonces el dinero es necesario, Então, o dinheiro é necessário, no es malo. não é mau. Y yendo un poquito más allá, E indo um pouquinho mais além, somos hijos de aquel Rey Todopoderoso. somos filhos daquele Rei Entonces no Todo-Poderoso. podemos Amén. pasar Então, nós não podemos necesidades, tristezas Nós não podemos passar necessidade ou o tristeza mendigar, ou mendigar. ¿no? Somos hijos de aquel Rey. Somos filhos daquele Rei. Entonces dice que el amor al dinero no es malo, Então não disse que o amor ao sino dinheiro é más mau, bien dice mas disse el amor al dinero o amor ao dinheiro es la raíz de é todos a los males. raiz de todos os mal. ¿No? En otras palabras, Em outras palavras, cuando hay pecado, quando há pecado, si usted quiere llegar a donde todo comienza, se você quer chegar aonde tudo começa, ¿no? Dice, siga al dinero. diz siga Al dinero, o dinheiro, uno de los proverbios, dos provérbios. ¿no? Este joven rico gobernante, este hijo rico, Esse jovem rico, había hecho todo, ele tinha feito tudo. ¿no? Había ayudado a los Ele pobres, tinha ajudado os todas las pobres, cosas fazia todas as coisas que un cristiano hace. que um cristão faz. Pero cuando se trataba de entregar Mas quando se tratava de entregar todo lo que él tenía tudo que ele tinha y comprometerse a seguir a e Cristo, comprometer-se a seguir a Cristo, no podía apartarse, ele não podia se afastar. ¿no? Él no lo pudo, Ele não pôde. pero una sola palabra, Mas uma só palavra, sabemos fuera, una sola uma palabra só palavra que tirarmos Usted fora, que se tirar o fora añade, ou acrescenta, estamos fuera de la palabra estamos de Él. fora da palavra de Deus. Por eso nosotros tenemos un poco de miedo Por isso nós temos um pouco de medo de inyectar nuestro propio de pensamiento. injetar nosso próprio Es pensamento. mejor decir lo que dicen las É cintas. melhor dizer o que está nas gravações. Lo que dice el profeta, O que o profeta disse, que enseñó fielmente que ensinou fielmente en aquel tiempo, naquele tempo, y aquellos salieron e aqueles saíram llevando el mismo eco. levando o mesmo eco. Ahora nos toca a nosotros Agora toca a para nós poder llevar, para poder levar, dar este eco, dar este eco. ¿no? Amém? Entonces vemos Então vemos una palabra fuera, uma palavra fora. y este hombre hizo todo, Este homem tinha feito pero tudo, una cosa no pudo hacer. mas uma coisa ele não pôde No fazer. pudo alejarse, Ele não pode se distanciar por esta causa estaba fuera, e por esta causa estava fora. ¿no? La Biblia nos dice que Jesús lo amó mucho, A Bíblia nos diz que Jesus o amou muito, pero más tarde Jesús nos dice la historia de cómo este joven rico, mas mais tarde Jesus conta a história de como este jovem rico, cómo había muerto como ele havia morrido y cómo estaba en el infierno. e como ele estava no inferno. Y estaba pidiendo a Abraham E ele estava pedindo a Abraão que enviara al mendigo Lázaro que enviasse o mendigo con Lázaro una gota de agua, com uma gota de água, porque allí sí porque ali sim hay sed, hay sed, há sede. ¿no? Y levantando los ojos en el infierno, E ele, levantando os olhos no inferno, suplicó y dijo a Abraham suplicou e disse a Abraão: que enviara, envia que envíe por lo menos una gota de pelo agua, menos uma gota de água. ¿no? Eso es lo que Jesús nos cuenta luego, Isso é o que Jesus logo nos conta. ¿no? Ahora Agora, dice, diz: por poco no se contará cuando el rapto suceda, por pouco não se contará quando o rápido y acontecer. plenamente comprometido, E plenamente comprometido, y los cristianos plenamente revelados, e os cristãos plenamente revelados somos sacados de este mundo. serão tirados deste mundo. Como Pablo dice, por poco me persuades. Como Paulo disse: por poucos me persuades. Y cuán buenas las palabras de Agripa será cuando eleve sus ojos levantando hasta el infierno, E quão boas serão as palavras de Agripa quando levanta seus olhos no inferno, y de sus palabras se hacen eco una y otra vez en e as los suas oídos. palavras fazem eco uma e outra vez.
¿Qué es ahora? ¿Qué quiso decir con esto? O que quer dizer com isso? Quiere decir que es casi cristiano. Quer dizer que é quase cristão. Poco cristiano. Um pouco cristão. ¿Qué quiere decir O esto? que quer dizer isto? ¿No? La respuesta, hermano, yo creo que A resposta, irmãos, eu creio que es tomar toda la palabra de é Dios. tomar toda a palavra de Deus. Amém. Si no le hace a usted solamente poco cristiano. Senão vai fazer de você apenas um pouco cristão. Lo que Dios nos demanda es que tomemos la palabra en su E integridad. Deus nos manda pegar a palavra em sua integridade. ¿No? El poco cristiano Um pouco cristão honra a Dios, honra a Deus. ¿no? El poco cristiano, Meio cristão, um pouco cristão, no medio cristiano, um meio hace cristão, todas las cosas, faz todas as coisas. pero siempre falta algo. Mas sempre falta Como uma coisa. aquel joven rico, Como aquele jovem rico. él no pudo Ele não pôde completar, completar. no pudo pararse, Ele não pôde no tenía esa firmar-se, esa não tinha raíz essa raiz plantada. plantada. Entonces cayó Então caiu. y más luego se le ve a él en el E infierno, logo foi visto ele no inferno. ¿no? Posible no sea muy claro lo que queremos decir, Possivelmente não fica muito claro o que queremos dizer. pero Dios nos ha dado en este tiempo Mas Deus tem nos dado nesse tempo esa sabiduría esta sabedoria para poder entender. para poder entender Su palabra, a sua palavra. Amém. Dios es su propio intérprete. Deus é seu próprio intérprete. Y cuando Dios dice algo, E quando Deus diz Dios algo, cumple su palabra. Deus cumpre sua Amém. palavra. Amém. Entonces vemos Então vemos que hay una vida por venir que há uma todavía, vida por vir todavia. pero a menos que no tenga la vida de Dios, Mas a menos que tenhamos a vida de Deus, no podrá não poderemos gozar de aquello. gozar daquela vida. Y todo lo que decimos E tudo que dizemos simplemente quedará como un deseo. simplesmente ficará como um desejo. ¿No? Si yo digo, voy a estar allá con ustedes 10.000 años, Se eu digo vou estar lá com vocês por 10.000 anos, entonces yo me miento a mí mismo, então eu estou mentindo para mim mesmo. porque para ello tengo que tener la vida de Dios. Porque para chegar lá eu tenho que ter a vida de Deus. ¿Y para esto qué tiene que hacer? E para isto, o que tenho que fazer? ¿No? Muchos decimos, yo busco a Dios, Muitos dizemos eu busco a Deus, mas no es así. mas não é dessa forma. Dios nos busca a cada uno de Deus é nosotros. quem busca cada um de nós. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nós não temos que fazer nada. Si usted está aquí, Se você está si aqui, el hermano hace muchos libros, se o irmão faz muitos livros, viaja a muchos lados, viaja para todos os lados, es por el agradecimiento, é por agradecimento, por la revelación. pela revelação. Y anoche dijimos, E à noite falamos, el deseo del profeta o fue desejo do profeta foi que otros también escuchen, que outros também que escutem, sean parte. que façam desta parte graça. desta graça. Entonces, eso es importante, hermano, Então, que isso é entendamos. importante, irmão. Usted tiene que agradecer cada domingo, Você tem que agradecer a cada domingo, cada servicio, cada serviço, en el momento de alimento, no momento do alimento, al momento de levantarse, no momento de se levantar, al momento de no dormir, momento de ir cuando dormir, usted está echado en quando cama você está deitado em sua o está cama, viajando, ou está viajando, usted está en plena comunión. você está com em o plena Pai. comunhão com o Pai. Glória No a Deus. necesita ser religioso Você não precisa ser religioso. y salir afuera y orar E y sair lá gritar. fora e sair Eu sou orando cristiano. e gritando, dizendo eu sou cristão. ¿No? Eso hacen los fariseos, Isso é o que faz os fariseus Os saduceus. e os saduceus. los publicanos, Os publicanos, porque publican, porque publican a todos. publicam a todos. Mire, yo doy mi diezmo, E olha, eu dou meu dízimo, pero este otro no da. mas esse outro não entrega, não dá. Yo oro, E eu yo oro, oro, grito, grito, asisto a la iglesia, eu assisto os cultos, el pastor es mi o amigo, pastor é meu amigo, ¿no? Pero mas este otro no. esse outro não. Ese es el publicano, ese es el saduceo, el Então, esse é fariseo. o saduceu e o fariseu. Y me temo que hay muchos E temos que há muitos en nuestro medio que se llaman creyentes em del nosso mensaje. meio que se chamam crentes da mensagem. Por eso les puse el ejemplo anoche, Por isso eu expus este exemplo na outra cuando noite. yo estuve en el hospital. Quando eu estive no hospital, Un hermano me vino a mí, um irmão veio a mim, él es un pastor, ele é um pastor, y me dijo, hermano, yo vine a visitar, e disse, irmão, eu vim te visitar, que esté bien, e que estejas bem, pero recuerde, mas se lembre, yo vine a eu visitar, vim visitá-lo, estos otros no vienen, os outros não vieram, pero yo vengo Mas a eu vim. visitar. Yo mejor hubiera querido que no venga. e seria melhor, eu desejei que ele não tivesse vindo. Y más vinieron unos amigos católicos, E vieram também os amigos católicos. y a ellos sí estoy muy agradecido, A eles sim, eu fiquei agradecido, porque no tienen essa mente hecha. porque eles não têm essa mente feita. Ellos me visitaron, Eles me visitaram,
me colocaron unas gotas de agua, colocaram gotas de água, me animaron, me animaram, porque yo estaba totalmente mal. porque eu estava totalmente mal. Pero yo agradezco que ellos hayan venido, Então eu agradeço que eles tenham vindo, pero me molesté mucho mas eu me con molestei ese muito pastor del com esse mensaje pastor da mensagem que vino que veio y me habló de esa e forma. me falou dessa forma. Entonces, hermanos, pongámonos de pie. Então, irmão, vamos nos pôr de pé. Yo soy de muy pocas palabras Eu sou de poucas palavras. y el hermano Rosendo quiere más. O irmão Rosendo é que fala mais. No quiere más, O que mais? no, más y más. Mais. Dios los bendiga. Deus os abençoe. Amém. Si hay un despertar Se é um despertar mañana, amanhã, porque no sabemos qué va a pasar. porque nós não sabemos o que vai acontecer. Las cosas pueden pasar de aquí a un minuto. As coisas podem acontecer daqui a um minuto. Hermano Efraín, O irmão Efraim, uno no pensaría. ele não pensava. Él tenía 25 años, Ele tinha 25 anos, ¿no? Era muy joven era muito jovem y la vida por delante. e a vida estava toda à frente. Pero así fue la voluntad de Dios. Mas assim foi a vontade de Deus. Entonces a cualquiera de nosotros Dios nos puede llamar a su presencia. Qualquer um de nós, Deus pode chamar a sua presença. Pero si Dios nos da un día más, Mas se Deus nos der um dia a mais, vamos a compartir con ustedes. Amém. compartilhar com vocês. Amém. Dios los bendiga. Deus os abençoe. Amém, Estará. Jesus. Bueno, Está bem. Deus Deus abençoe. Graças. Aquela oração, quando sempre finalizar. Deus abençoe. Senhor Deus, talvez não temos nem palavras. Glória a Deus. Aleluia. Mas que o Senhor, Amém. que ouvimos nesta noite, Glória a Deus. Senhor, são coisas que nós já temos Ó ouvido. Senhor, obrigado. Mas parece que é coisa nova. Pai. Parece que é coisa que tem saído agora, Pai. Por isso te agradecemos, pelas tuas misericórdias para conosco. Que esses homens estejam em tuas mãos, Pai. Que assim o Senhor possa trabalhar através desses homens e que a noiva do Senhor em toda parte do mundo seja beneficiada através de sua palavra ser expressada por esses lábios de Amém, homens Jesus. Amém. que o Senhor tem Glória a chamado, Deus. tem ungido para este trabalho. Glória E assim nós a Deus. colocamos as nossas Aleluia. vidas em tuas mãos. Abençoa o pastor Mário Minas, sua família, seu campo de trabalho, Pai. E assim nós colocamos também em tuas mãos a viagem desses homens, onde eles vão na parte desta terra para levar a tua palavra aos necessitados. Porque não há ninguém que necessita, a não ser um eleito, que necessita de ouvir do Senhor e se alegrar como nós ouvimos nesta noite. Isso nos traz ânimo e alegria, sem pulo, sem grito, mas isso caso regozije nossa alma. E te agradecemos por isso no nome de Jesus Cristo. Abençoa o pastor Rosendo e a sua congregação e as suas congregações em toda parte, Pai. Amém. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus Amém, Cristo. Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graça do Senhor, que é o infeliz salvo. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amanhã às 18 horas, né? Graças a Deus. Quem vai, Amém. né, teremos mais uma parte, não é isso? Deus abençoe o irmão Mário. Abençoe, Amanhã Virinho. esteja pronto para mais um. Marinho. Deus abençoe. Mário. É, como é? Quase isso, não é? Deus abençoe. Ele é Zé Mário. Violência aqui da igreja. ah, el papel, hermano. Violência aqui depois do Irmão do Vicente. Que isso? Ele, irmão dele. Ah, Eu sou segundogênito. no hay eso, no hay en la ley, Não há hermano. lei para isso. Não é bíblico, não é bíblico. Dios bendiga, hermano. Não querem saber? Un poquito, hermano. Dios bendiga, hermano. Segundo jeito. Segundogênito. É
Mário Soares ali, né? É Mário Soares. Isso. É a mesma. Eu também. É Mário Soares. É Mário. Vai El por nosso pai- perfil, pai cabeça, murió. põe o nome do pai. Ainda está vivo? Você não tem herança. Não tem herança, o pai tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Viu? Não, já colocou o nome dele, pensou que não ia ter mais, Mário não. também. Ah, sí. Él tiene el Tem mais 50% y el pai tiene 50%. Y usted, nada. Mas quando ele morrer, eu tenho parte nos 50%. Isso não aplica. Não aplica bem, não. Agora pesou. Colocou no fio o nome dele. Não aplica não, não aplica não. Es interesado. Interessado. Muito interessante. Muito interessante. Ele tá torcendo pra morrer, viu? Ele para com isso? Ele não tá assim. Deixa eu ver.